passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancela os nossos pecados. Nesse dia em que celebramos São Simão e São Judas, nós podemos perceber que nós precisamos pertencer a essa igreja. Na realidade, nós somos chamados, somos convidados a fazer parte dessa igreja que é o corpo de Cristo, dessa igreja onde Cristo é a cabeça, Cristo é o centro. E Paulo vai dizer que é ele que institui uns como os apóstolos, outros como pastores, e é Cristo que governa a sua igreja. Agora nós precisamos permanecer unidos a esse Cristo, porque se nós não somos unidos a Ele, nós não teremos a graça de Deus na nossa vida, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Só que recebemos o Espírito Santo de Deus por fazermos parte do seu corpo, que é a igreja. Se nós não fazemos parte do seu corpo, que é a igreja, não tem como o Espírito Santo de Deus agir na pessoa. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Cristo e age no seu corpo. Então é importante nós percebermos que somos chamados a fazer parte dessa igreja que Cristo fundou. E Cristo escolheu o próprio 12 apóstolos para que essa igreja fosse visível, para que a igreja pudesse dar continuidade àquilo que ele iniciou, ao projeto de salvação, a instauração do reino de Deus. Só que nós vemos também nesses 12 que também teve um que traiu o próprio Cristo. Porque se nós não permanecemos ligados a Cristo, nós nos afastamos dele. Podemos participar das missas, podemos frequentar os sacramentos, mas se nós não procuramos ter essa intimidade com ele, obedecer aos seus preceitos, aos seus ensinamentos, nós nos afastamos. E Jesus, ele vai dizer, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E hoje, infelizmente, na nossa igreja existe uma bagunça, porque nem os bispos estão se entendendo, porque talvez esqueceram o centro. Quem é aquele que está no centro da igreja? Que é próprio Cristo. Nós vemos no Evangelho que depois que Jesus rezou, ele escolheu os 12 apóstolos e depois uma multidão foi atrás dele, de Cristo, porque é Cristo que é o centro da igreja.
E é Cristo que é o centro, deveria ser o centro da nossa vida. E à medida que nós tiramos Cristo do nosso centro e colocamos nós mesmos, ou colocamos outras coisas, nós nos desvinculamos. É por isso que nós vivemos com tantos medos, porque Cristo ainda não está no centro da nossa vida, porque Cristo ainda não é o Senhor da nossa vida, porque essas palavras que nós escutamos muitas vezes não fazem parte da nossa vida, nós não procuramos fazer com que ela seja viva dentro de nós. Por isso, irmãos, nesse dia em que celebramos São Simão e São Judas, dois apóstolos que a própria liturgia não fala muita coisa sobre eles, mas que deram seu sangue por amor a Cristo. E eram homens também normais. Jesus não escolheu os doutores, não escolheu os intelectuais, escolheu pessoas simples, pessoas até que tinham muitos defeitos, mas tinham qualidades. E por essas qualidades, Cristo os chamou, assim como Ele chamou a cada um de nós, que temos os nossos defeitos, mas temos também as nossas qualidades. Só que as nossas qualidades, elas vão vir à tona à medida em que nós deixamos Cristo reinar na nossa vida. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e deixaram Cristo reinar na sua vida, deixaram o medo, porque até então, depois da morte de Jesus, eles se encontravam trancados, fechados com medo dos judeus. Quando veio o Espírito Santo, se libertaram do medo e foram anunciar a Jesus Cristo. E a vida deles mudou. Quer dizer, à medida em que nós deixamos Cristo reinar na nossa vida, os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas virtudes vão ser superiores aos nossos defeitos, que pouco a pouco vão diminuindo, mas vão ser superiores não para que nós sejamos importantes, mas para que Cristo apareça, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que mais pessoas conheçam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, procuremos nós ter essa intimidade com Cristo. Nós todos que estamos aqui já fomos chamados por Ele. Precisamos talvez nós nos abrirmos mais à sua graça, ao seu Espírito, e procurar deixar com que Ele conduza a nossa vida, para que assim nós possamos ser verdadeiros testemunhos de Jesus Cristo e no fim da nossa vida possamos receber a coroa eterna, a coroa da vida eterna, a recompensa que Ele nos prometeu.